Olá, chegamos à aula 8, né? A aula 8 é a cereja do bolo desse curso todo. Por quê? Porque a gente vai entregar alguns mecanismos aqui para você entender como explicar para o empresário, ou até para você que é empresário, qual que vai ser o impacto da reforma tributária para o negócio. Né? Que é a pergunta que a gente mais escuta como consultor, né? No dia a dia nas empresas. Tá, mas essa reforma tributária aí, quanto que eu vou pagar mais de imposto por isso? Né? Então a gente já percebe até que a gente tem um cenário mais pessimista sobre a reforma tributária e a gente não culpa os empresários porque, né? Porque nossa carga tributária no nosso país é muito alta, né? Mas nessa aula vocês vão entender e a gente vai entregar alguns mecanismos para que vocês possam calcular até para um setor bem específico, como que vai funcionar. E aí no final dessa aula a gente vai entregar a cereja do bolo do curso todo, que são algumas perguntas que vocês vão fazer como empresários, ou para os seus clientes, ou na empresa que você atua, de fato, qual vai ser o impacto da reforma quando ela passar a entrar em vigor. Legal? Vamos lá, vamos para a aula, vamos para a prática? Então, para vocês entenderem, o que a gente levou em consideração aqui como alíquota, né, do IVA, tá? Nesse primeiro momento. A gente tem muita especulação no mercado, a gente tem muito lobby, a gente tem muitas notícias, mas a gente quis trazer para vocês aqui algo um pouco mais concreto. Ainda especulativo? Não é uma lei complementar dizendo qual que vai ser a alíquota do IVA, mas já é o governo falando, né? Não é o Lucas falando, não é o Adão falando, é o governo dizendo um norte, né, para a alíquota do IVA. Né? Então, no dia 8 de agosto de 2023, o governo ele emitiu uma nota técnica, o Ministério da Fazenda emitiu uma nota técnica, levando vários pontos em consideração, e a gente vai entender esses pontos agora, e definindo uma alíquota média, uma alíquota esperada para o IVA, de acordo com vários pontos que eles têm levado em consideração, e a gente já pode entender que no final, tá, a junção do IBS e CBS, o IVA, vai ter lá um percentual e a gente já vai entender qual será ele. Vamos só debater um pouquinho essa nota técnica, que inclusive está no anexo aí das aulas, para você consultar também e ler ela na íntegra. Tá? Eu vou trazer aqui os pontos mais relevantes para vocês. Vamos lá? Então tá. Então, para a gente começar a entender, né, a gente precisa entender essa tabela aqui do governo. Olha o nome dessa tabela, né? Alíquota padrão no regime tributário atual. Bom, você que é contador, você que é advogado tributarista, você que trabalha no setor fiscal, você que é empresário, a gente tem uma alíquota padrão no Brasil? É claro que não. Eu até coloquei o menininho ali, né? Virou meme esses tempos atrás, 34%, né? Então o governo ele traz como uma alíquota padrão 34%, quer dizer, todas as empresas no país trabalham com esse percentual? É claro que não. Então isso é uma forma ali bem evidente do governo de tentar ali diminuir um pouco o foco ali para o aumento de tributo, né? O fato gente, a gente tem uma nova reforma tributária que vai unificar a cobrança para vários tipos de segmentos de negócio e para várias empresas. E a gente tem aqui uma nota técnica querendo unificar o que não é unificado no país hoje, né? Então esse é o grande desafio no país. A gente tem muita exceção. Lembra lá da frase lá no começo, né? O nosso sistema tributário é um conjunto de exceção. Então eu trouxe aqui a título de curiosidade, tá? Por quê? Porque isso é irrelevante para nós, né? Então eu até pensei em criar um cenário de uma indústria específica, né? Eu utilizei até um exemplo da indústria de plástico, né? Tem como? Não tem, porque a gente teria que pegar uma indústria de plástico que trabalha especificamente com NCM, né, que importa ou que não importa, ou que compra no mercado nacional, para a gente determinar qual que é a alíquota desse produto, né? Então, por exemplo, ICMS, se a gente tem um produto importado ou com X% de importação, dependendo do estado, a gente tem 4% de redução, né? Então, assim, é muito difícil a gente precisar uma alíquota padrão nesse momento, né? Mas eu trouxe aqui para vocês que foi o que o governo utilizou, né, como base, né, o Ministério da Fazenda. E aí ele vai trazer para nós, fiquei quase no menininho aqui sentado na cadeira, né? Então ele vai trazer aqui para nós algumas fórmulas que ele utilizou, alguns fatores que eles utilizaram pro cálculo dessa alíquota referencial que a gente está chamando, né? Dessa alíquota esperada que a gente está chamando, né? Então, o primeiro ponto seria a arrecadação esperada com o imposto seletivo.
Então vamos imaginar que o governo já tem uma ideia daquilo que é prejudicial à saúde do meio ambiente. Né? Por quê? Porque ele já utilizou isso como fator pro cálculo de um IVA esperado. Tá? Segundo ponto, né? Qual seria a arrecadação dos regimes tributários específicos, né? Que o Adão já explicou pra gente, tá? Então, qual seria a arrecadação desses caras? Né? O porquê vocês já vão entender, né? Segundo ponto, qual que é a arrecadação levando em consideração os benefícios fiscais? Né? Qual seria essa arrecadação? Tá? E aí na prática, tá? A gente tem o item 1, né? Qual que é a arrecadação do imposto seletivo? É 1 bilhão. Qual que é a arrecadação dos regimes específicos de tributação e dos benefícios fiscais? Por quê, gente? A gente tem um imposto agora que é unificado. Então, se eu tenho redução em algum lugar e eu tenho o objetivo de manter a carga tributária, eu tenho que ter o aumento em outro lugar, né? Reduzir aqui, então alguém vai ter que pagar por isso. Na prática, é isso mesmo. Tá? Que vai acontecer e vai acontecer mesmo, tá? Então existiu muito lobby aí de segmentos específicos do nosso país para serem inseridos, né? Nos regimes específicos. A gente vai pagar a conta, né? Os outros setores vão pagar a conta disso daí, tá? E aí a gente tem como quarto fator aqui o hiato de conformidade. O que é isso, tá? São alguns fatores que diminuem a arrecadação, como por exemplo a sonegação, a judicialização, tá? Então são alguns fatores ali que o governo esperava arrecadar X, mas ele arrecadou Y, tá? Ou seja, esse meio termo aqui, né, de arrecadação esperada versus o que de fato aconteceu é o hiato de conformidade. E aí veja só, esse é um texto que eu trouxe na íntegra da nota técnica, tá? A variável mais difícil de estimar é o impacto da reforma tributária sobre o hiato de conformidade. Ou seja, qual que é o impacto que a reforma vai trazer para esse hiato de conformidade? Ou seja, a gente tem um hiato de conformidade hoje e depois que mudar, qual vai ser ele? Né? Qual será esse ato de conformidade? E a gente traz, né? Por esse motivo, foram considerados dois cenários. Um cenário factível e outro cenário considerado conservador, né? Ou seja, o factível, olha só, gente, ele está levando em consideração a Hungria, que tem o IVA mais elevado do mundo, num cenário factível, não é nem conservador, né? Veja só, né? Vamos lá. Então, né, aqui na média, ele pegou um período ali, 2018 e 2019, o hiato foi de 10%, tá? E nesse segundo cenário, que seria o conservador, tá? O hiato de conformidade seria 50% maior. Deixa eu pegar a canetinha aqui para ficar mais didático, né? 50% maior que o da Hungria, né? Que seria 10%. Então, o Ministério da Fazenda ele trabalhou com um cenário de 15% de hiato de conformidade, né? Então, veja só onde a gente está se metendo aí, né? nesse cenário, né? Ou seja, o governo já está ali trabalhando para a gente ter o maior IVA do mundo, com certeza, tá? Bom, dito isso, tá? Desses fatores de cálculos para essa base, a gente tem uma tabela que ela vai ser a nossa base ali deixa eu colocar aqui a imagem, para a gente entender qual seria a alíquota esperada do IVA, ou seja, a soma do CBS e do CBS, tá? Então a gente tem um cenário aqui que a gente tem lá todos esses benefícios fiscais, tributação específica, tá? Não vou entrar no mérito, que seria aqui da linha B, tá? Até a linha G, tá? Então esses cenários específicos. O que interessa pra gente aqui seria a última linha, né, dessa tabela. Deixa eu mudar aqui a minha imagem. Então a gente tem aqui num cenário factível 25,45% de IVA da soma do CBS e do IBS. 8,5% de CBS, 16, quase 17% de IBS, tá? 25,5% no total. E num cenário mais conservador, deixa eu pegar a canetinha aqui de novo, 27%, né?
tá igual a Hungria nesse cenário aqui, tá empatando em primeiro lugar ali nos países que mais cobram IVA no mundo. Ou seja, 9,05 de CBS e quase 18% de IBS, tá? Então, gente, é muito difícil a gente... deixa eu aumentar aqui minha tela aqui. Então, é muito difícil a gente dizer nesse momento qual vai ser a alíquota do IVA, ou alíquota do IBS e do CBS, tá? Eu estou chamando de IVA aqui para a gente pegar no cenário macro, para vocês fazerem qualquer tipo de cálculo aí, tá? É muito difícil, porque é muito especulativo, né? Então, nesse momento, a gente tem uma arrecadação X, até entrar em vigor lá, que vai ser em 2027 o CBS, e 2033 o IBS, muita coisa vai acontecer, né? Então, o que a gente tá trabalhando num cenário especulativo, mas que é o Ministério da Fazenda falando, tá? Então, 27% de IVA. E aí, por outro lado, a gente não tem como dizer, olha, vai mudar isso ou vai mudar aquilo. A gente tem que olhar especificamente para o segmento da empresa, que é ela que vai determinar, que é isso que vai determinar, desculpem, o que vai mudar. Então, você pode ter um segmento de serviço que com certeza vai ser mais impactado, porque ele não tem incidência de ICMS, né? E como que o governo vai tratar isso, né? Aí você tem alguns segmentos do serviço que vão ter benefício e tudo mais. Você tem alguns setores da economia que tem benefício fiscal. Então, como que eu vou determinar se minha indústria de plástico tem benefício, se ela ganhou um benefício fiscal do Estado para ela se instaurar naquele Estado por um determinado período de tempo? Então, é muito difícil de determinar, vai mudar isso. Então, sempre que te perguntarem, e é o que acontece comigo, né? De fato, o que vai mudar essa reforma tributária? Eu tenho algumas perguntas que eu faço, né, com o empresário que ajudam a nortear, né, esse caminho, né, que a gente vai ter na reforma tributária, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, isso vai ser bem importante, porque vai ajudar a gente a determinar qual que vai ser o impacto direto da reforma para aquele segmento e para as empresas conseguirem se planejar, né? Vamos lá? Vamos falar sobre isso agora? Então vamos lá. Então, como que a gente pode antecipar o impacto da reforma tributária, né? Primeiro ponto é perguntar qual que é o regime tributário da minha empresa ou da empresa que seja cliente de vocês, né? Porque se a empresa for do Simples Nacional, a gente tem uma expectativa que não mude nada, né? Que as alíquotas do Simples permaneçam a mesma, tá? Pode ser que mude? Pode. Mas pode ser que não mude muita coisa, tá? Em termos de impacto tributário mesmo, né? Quanto que a empresa vai pagar de imposto. Porque isso está protegido pela Constituição. Agora, se a empresa for do lucro real ou do lucro presumido, aí a empresa certamente vai ser impactada, tá? Beleza. Segunda pergunta, tá? Aí eu coloquei aqui a tabelinha, tá? Pra gente entender de uma vez por todas que não vai existir mais serviço, indústria e comércio, não vai existir mais essa segmentação. Todo mundo passa a cobrar, a ser taxado pelo IVA, 27%, IBS e CBS. Ou seja, esse item 2 aqui é 27%, não tem mais. Eu pago PIS, COFINS e ISS, no caso dos serviços. Eu sou uma indústria, eu pago IPI, eu pago ICMS, eu pago... Não, agora é o IVA, gente, vida nova. Tá todo mundo no mesmo barco, tá? Esse é o segundo ponto para a gente entender, tá? Então, eu não sou do Simples, de cara, 27%, tá? Continuo pagando imposto de renda e contribuição social. Vale lembrar isso, tá, gente? São só aqueles outros 5 impostos lá que vai mudar, tá? Legal, 27%, é isso? Só? Não é só isso, né? Então, você vai olhar para a tua empresa, ver qual que é a média do imposto que ela paga ali por mês, né? Nessas movimentações de consumo, tá? E vai mudar para 27%. Mas você vai ter que responder outras perguntas também, tá? Para entender como fica esse cenário, tá? Então, o próximo passo é você entender, o meu segmento possui algum tipo de tributação diferenciada ou regime específico? Eu não vou entrar no mérito agora de quais, o Adão já falou, isso está lá na apostila, tá? Se tem, vai ter ou redução, né, na base de cálculo e tal, vai ter alguma forma diferenciada aí para você entender qual que vai ser efetivamente o desembolso do imposto, tá? Quarta pergunta, o meu produto ele
pode ser prejudicial. Aqui eu coloquei só produto, né, gente? Mas poderia ser serviço também, tá? O meu produto ou o meu serviço pode ser prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Se pode, tem imposto seletivo. Se pode, tem imposto seletivo, tá? Então, qual que vai ser o norte para vocês entenderem se vai ter... qual que é a alíquota, né? Desculpe, do imposto seletivo, né? Entender qual que é o IPI que vocês pagam hoje, tá? Então, vocês poderiam adotar mais ou menos o mesmo percentual. Eu acredito que não mude muito, tá? Mas é bem especulativo também. Legal? E aí, a próxima pergunta. O meu produto possui incentivo na Zona Franca de Manaus ou qualquer outra área de livre comércio? Porque se tiver, lembra lá do que o IPI ele vai ser reduzido a alíquota zero? Desde que o produto não tenha incentivo lá na Zona Franca de Manaus? Se tiver, vocês podem considerar que a alíquota do IPI vai permanecer a mesma, tá? Ponto importante, agora não vai poder ter incidência do imposto seletivo do IPI, tá? Então, é um ponto a ser levado em consideração, legal? Então, mais um ponto, tá? O meu estado, ele possui algum tipo de fundo de ICMS para infraestrutura e habitação? Porque se ele possuir, vocês vão ter que considerar a contribuição estadual nessa conta, tá, gente? Então é bem importante vocês determinarem se essa incidência desse imposto pode existir ou não. Mato Grosso a gente sabe que tem possibilidade, tá? Então, respondendo essas perguntas, vocês podem ter uma ideia de qual vai ser o impacto da reforma sobre determinado segmento, ou sobre o seu segmento aí especificamente falando, tá? Qual o regime tributário da empresa? Segundo ponto, considerar o IVA de 27%, que é o que o Estado está trabalhando, tá? O mesmo da Hungria, tá? Sinceramente, eu acho que isso vai ser um pouquinho maior, então se você quiser ser mais conservador, pode considerar um pouco mais aí de 27%, tá? E aí entender se o meu produto possui algum tipo de tributação diferenciada ou regime específico, né, que vai ter redução de base de cálculo ou redução de alíquota, né? O meu produto pode ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente, o meu produto possui incentivo na Zona Franca de Manaus e se o meu estado, o estado que eu estou atuando hoje, possui o fundo ou qualquer fundo destinado à infraestrutura ou habitação, certo? Deixa eu aumentar a minha câmera aqui. Com essas perguntas, gente, entendendo um cenário em que o Ministério da Fazenda está dizendo para nós qual que vai ser a alíquota referencial, você já consegue, olhando para cada segmento, identificar o que de fato vai mudar. E aí, especificamente falando de grana saindo do caixa da empresa, que é isso que o empresário quer saber na prática, gente, tá? E aí a gente vai entender, e aí a gente vai ter um ponto de discussão ali no final, de opinião, quais são os setores que vão ser mais impactados, tá? Então, já antecipando e dando spoiler, o setor de serviço, ele vai ser bem impactado. Por quê? Porque hoje ele não paga ICMS nem IPI, tá? E aí ele passa a ter uma possibilidade, a gente não entende ainda qual que é o serviço que pode ser prejudicial ou não, né? De incidência de imposto seletivo e nesse bolo todo aí do ICMS, tá? Já a indústria está feliz, porque ela compra muito, né? Ela compra muito, então ela vai ter volume de crédito e tal, então pode ser que ela seja mais beneficiada também. Fica aí a dica, tá? Veja essas perguntas, treinem aí para diferentes tipos de segmento, peguem a tua empresa como exemplo ou um cliente como exemplo, você vai entender e vai conseguir entregar valor para a empresa ou para o cliente. Beleza? A gente se vê na próxima aula.